Olá, muito bom contar com vocês novamente nas plataformas digitais da TN Online, no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Como vocês sabem, a Tribuna do Norte, o jornal que saiu do papel para ficar mais próximo de todos nós nas redes digitais, nesse mundo digital tão grande. E nós abrimos sempre as nossas conversas aqui na medida em que temos novidades ou visitas aqui em nossa redação. Hoje conosco o ex-prefeito de Guarapuava e ex-deputado estadual César Silvestre Filho, que é pré-candidato ao governo do Paraná. Nós já fizemos recentemente uma entrevista com ele, como todos os pré-candidatos, numa série de entrevistas aqui da Tribuna, que foi publicado em nossas páginas e também nas nossas plataformas digitais. E hoje ele está cumprindo um compromisso, uma agenda aqui pela região, presente, fez uma visita aqui à nossa redação. César, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer enorme estar aqui. Melhor ainda vir aqui presencialmente, né, aqui em Apucarana, aqui na sede da empresa, que está de parabéns. Eu sempre fico muito bem impressionado pela estrutura, pelo profissionalismo da empresa, da Tribuna do Norte, da gestão que o Taquinho faz aqui. Que bom. Vamos começar então pelas tuas andanças pelo Paraná, já que você é pré-candidato ao governo do Estado, tem se apresentado como uma terceira via. Eu imagino, inclusive, que não seja um esforço tão simples, né? Um esforço complexo, quebrar esse ciclo para poder se apresentar de fato como uma terceira via e fazer frente à polarização que, historicamente, parece que nunca tem sido muito favorável ao processo político como um todo, né? Eu acho que no Paraná a gente tem, não é bem uma polarização. Para ser bem sincero, eu vejo que mais do que uma polarização é um quadro até então de falta de opção. A gente tinha como única opção o Ratinho ou o Requião, mas não era que era um quadro polarizado. Havia, sim, o fato de dois nomes muito conhecidos disputando sem nenhum outro elemento novo no processo. A nossa candidatura ela surge justamente para incrementar esse processo, para quebrar esse monopólio, né, que havia entre esses dois nomes e realmente poder enriquecer o debate trazendo elementos novos, porque não é só aquela questão de repetir aqui no Paraná a discussão que se tem em Brasília. O que você fala e eu concordo, nós estamos vivendo um momento no Brasil, hoje, de uma disputa política muito irracional, muito ódio, né? Uma incapacidade muito grande de ouvir o outro, ainda que adversário, mas um bloqueio, né? Estamos cultuando essa cultura do cancelamento, e isso é terrível para a democracia, porque você para de ter a capacidade de entender a crítica, de procurar compreender de que maneira você pode melhorar as ações. E esse tipo de discussão, nós não podemos permitir que se repita no Paraná, como se fosse uma franquia do debate nacional. O Paraná precisa ser debatido a partir dos interesses dos paranaenses. Veja que a gente passou esse período, 4 anos aí de governo, onde a pandemia fez uma cortina de fumaça, temas importantíssimos para a vida dos paranaenses, como a questão do pedágio, por exemplo, passou desapercebido. Passou sem debate, passou sem questionamento. O governo tomou uma decisão, que acho que foi a pior decisão da história, de simplesmente abrir a catraca, suspendendo os contratos. Nós estamos vendo uma deterioração rapidíssima do pavimento das nossas principais rodovias do Paraná, um apagão na prestação de serviços, e as pessoas só foram perceber que isso aconteceu depois que o erro já estava feito. E agora nós estamos em via de definir um novo modelo propriedade do Paraná, que vai nos vincular pelos próximos 30 anos. O governador determinou a implantação de uma praça de pedágio, inclusive, que vai atingir toda a região de Apucarana, uma praça nova entre Apucarana e Londrina, outras 15 praças novas em todo o estado, e a grande maioria das pessoas sequer sabia que esse debate estava acontecendo. E muito por quê? Porque a gente voltou as nossas ações só para Brasília, só para ficar vendo aquela discussão de Brasília, que não acaba nunca, e quando, na verdade, o que importa para nós é o que está mais próximo. Coisa do nosso dia a dia, do hospital que não está em condições de atender as pessoas, da geração de emprego que foi simplesmente esquecida como política pública desse governo, da questão da agricultura, que a gente viu um apagão absoluto em termos de iniciativas, de programas de criatividade, e uma série de outras áreas. O que eu proponho nesse momento? Vamos discutir o Paraná. Eu fui prefeito do interior, eu sou de uma região que tem uma afinidade muito grande com a região da Apucarana. Guarapuava, assim como Apucarana, são cidades importantes para o estado, são cidades líderes regionais, polos regionais. Eu governei uma cidade muito parecida com Apucarana, então eu tenho exatamente a compreensão daquilo que nós entendemos que o estado pode ser melhor para nós,
para nos ajudar a modernizar a economia, desenvolver, gerar empregos. Aquilo que importa para nós, principalmente nos serviços de saúde, que hoje onde o Estado peca muito ainda, né? E a partir dessa experiência, dessa vivência, poder apresentar um plano que atenda o Paraná como um todo, né? Diminuindo essas desigualdades regionais. Então a nossa candidatura, mais do que tentar quebrar essa polarização, é influenciar o debate, é trazer para a eleição um debate que realmente importe para a vida das pessoas. Falando nisso, inclusive, eu queria recuperar um assunto que nós tivemos a oportunidade de conversar rapidamente numa entrevista anterior, naquela série de entrevistas que nós fizemos com os pré-candidatos, e me chamou muita atenção quando você falou da questão da agricultura, de pensar um programa para o Estado, especialmente, além de todos que já existem, mas, ou possam ser incrementados, mas um que pudesse contemplar aquela área de agricultura das terras dobradas, das terras mais acidentadas geograficamente, sim, como é o caso de alguns trechos do Vale do Ivaí, sim, do Sudoeste ou mesmo do Norte Pioneiro. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, porque isso me parece uma questão bastante nevrálgica, bastante importante para o setor da agricultura familiar no Paraná. Sem dúvida. Veja, eu sou dessa realidade. Por isso que eu repito, a minha candidatura ela se distancia e se difere das demais, porque a nossa candidatura é uma candidatura que tem uma escola de gestão da vida real, que é o fato de ter sido prefeito 2 vezes, e um prefeito que saiu da prefeitura com quase 80% de aprovação, e viver uma realidade da agricultura. Eu sou produtor rural, eu sou agricultor, e sou produtor rural de uma região declivosa, né, que é uma região de agricultura com montanha, com área dobrada, que é, assim, que é o linguajar que a gente usa. E nós temos no Paraná, para vocês terem uma ideia, 5 milhões de hectares em áreas dobradas, que tem uma baixíssima produtividade, uma baixíssima agregação de valor na produção. Muito dessas regiões ainda tem-se ou floresta plantada, que ela acaba ficando nas mãos das grandes corporações, das grandes empresas, numa concentração de renda muito grande, ou numa pecuária de baixa produção, de baixa produtividade. E nós estamos desperdiçando um enorme capital financeiro e de força de trabalho, porque nós estamos falando de 5 milhões de hectares. E não tem nenhuma ação do governo, ou qualquer preocupação por parte do governo, para criar políticas públicas para incrementar a renda nessas regiões. E essa região, ela não está concentrada num único lugar. Essas áreas declivosas, elas começam já na região ali de Sengés, aquela região, vamos dizer, nordeste, na região nordeste do Paraná, que faz a divisa ali com São Paulo, e ela vem percorrendo, passa aqui pelo Vale do Ivaí, passa por uma parte expressiva da região central do Paraná e vai até a região sul do estado. Veja, nós estamos falando de uma região que percorre todo o Paraná, e se você for olhar o mapa do IDH do estado, né, ele repete as regiões de agricultura declivosa. As regiões mais pobres do Paraná, que têm os piores índices de desenvolvimento humano, são também as regiões onde nós temos uma agricultura de menor valor agregado, menor capacidade de mecanização e menor presença das cooperativas, que aí é uma outra situação, porque as cooperativas acabam se organizando onde a agricultura tem mais viabilidade. E aí que eu digo para você, quando o mercado não absorve por si só a demanda, as cooperativas ficaram distantes, quem tem o papel e obrigação de suprir as deficiências é o Estado. Quais seriam as ações práticas que você já está antevendo para atender, por exemplo, a essa necessidade que nós vemos no Estado? Primeiro, você criar uma política própria para o desenvolvimento dessas regiões. E ela tem que ter várias frentes. Uma delas é linhas de crédito especiais e direcionadas para essas regiões. A segunda, você trabalhar com a parte de extensão, e aí é você qualificar os órgãos de extensão rural do Estado. O Paraná hoje aniquilou com a Emater, eles uniram a Emater e a Par numa instituição só, não contrataram mais gente, não qualificaram mais os técnicos. Hoje nós temos uma extensão agrícola que já foi sucesso no passado, hoje completamente irrelevante, infelizmente. Então, reorganizar a extensão e desenvolver a pesquisa. Nós temos que focar no desenvolvimento da pesquisa voltada para a região, resgatar a relevância e o papel que o IAPAR já teve no passado, voltado para essas regiões, e essa pesquisa se direcionar tanto para alternativas à questão da mecanização, e aí usar a tecnologia para você suprir esses equipamentos para poderem atender as características das especificidades dessa região, mas também falar de pesquisa na agregação de valor, seja no desenvolvimento de cultivares mais adaptados, menos vulneráveis, seja
no desenvolvimento de implementos que permitam você fazer correção de solo, plantio e outras técnicas que é difícil de fazer manualmente, e aí suprindo essas dificuldades, seja em soluções que venham a agregar valor na produção. E aí, seja na cadeia de leite, seja na fruticultura, seja numa pecuária mais rentável, mais produtiva, enfim, isso tem que ser debruçado, é um trabalho. E aqui quero dizer, eu sou agricultor e na agricultura você não resolve um problema de um dia para o outro, você tem ciclos, você planta, você frutifica, você cultiva, você colhe. Algumas culturas você faz em meses, outras culturas você faz em anos. Então, quando você fala em desenvolver a agricultura de uma região declivosa, que é um desafio à parte, nós estamos falando de instituir uma política de Estado, que vai ter que permear governos. Nós temos que trabalhar isso com foco, porque ao longo do tempo a gente muda essa realidade. Mas é trazer esse povo para a economia, trazer com a geração de renda, para a geração de emprego, para a fixação dessas pessoas na área rural, para dar para elas condições também de prosperarem, né, de ganharem dinheiro e com isso melhorar o índice de desenvolvimento humano das regiões também, na medida em que melhora a renda das pessoas. Perfeito. Me parece, inclusive, uma boa alternativa para fugir da monocultura e estimular ao mesmo tempo a diversidade, né, da produção rural tão necessária e a agricultura familiar, principalmente. Sem né, dúvida. E vamos lá, eu não estou falando de inventar roda, viu, gente? Sim, perfeito. A gente fala da agricultura, por exemplo, do estado de Minas Gerais, que é um dos estados mais importantes do Brasil. Nós estamos falando de um estado que tem uma cultura altíssima de agregação de valor em áreas declivosas. Quando a gente fala da Europa, nós temos países que são montados em cima de montanha, né? E nem por isso deixam de ter altíssima geração de riqueza em cima de áreas declivosas. Mas são países que conseguiram desenvolver. A lógica é muito simples, não quero tomar muito tempo, mas é muito simples. Quando você tem uma área fácil de explorar e uma área difícil, naturalmente, o mais fácil é você ir onde está simples. Então, onde que é mais fácil mecanizar? É nas áreas de planície. É feito lá. Então, hoje o interesse do mercado, da economia, está nessas regiões. A área declivosa é aquela parte, é o primo feio da história, né? É difícil de chegar, ele acaba não tendo interesse das multinacionais, das fornecedoras de equipamentos, das fornecedoras de implementos e de insumos agrícolas, porque é uma região de baixo valor e baixo poder de compra. Então acaba ficando fora. É aí que o governo tem que se fazer presente. Eu sempre defendi isso. Aonde o mercado atende, as cooperativas atendem, deixa que está bem atendido. Mas aonde falta, aí que é a presença do Estado. Ótimo. César, é importante, inclusive, que as pessoas acompanhem esse tipo de coisa para justamente perceber, entre os nossos pré-candidatos, quais são os focos, quais são os tons dessas campanhas, né? E como é que tem sido a receptividade para essa tua pré-candidatura nas tuas andanças aí no teu giro pelo Estado? Como é que tem sido isso? É muito boa, eu estou muito feliz, eu só posso assim, agradecer às pessoas por onde eu tenho andado, há uma receptividade boa, há surpresa, as pessoas não me conhecem, né? Então muita gente fica, no primeiro momento, até surpresa de saber que tem mais uma candidatura, numa candidatura de uma liderança do interior que conhece a realidade e a vivência do interior e disposto a enfrentar essa turma. Porque, veja, se nós dependêssemos da vontade de quem manda na política do Estado, nós teríamos apenas um candidato a governador à reeleição e um ex-governador no PT para ser o adversário. Quer dizer, resumiria a eleição do Paraná a isso. Então, num primeiro momento, nós estamos nos apresentando. Mostrar para as pessoas que é possível, sim, que o Paraná crie novas lideranças políticas, lideranças que tenham identidade com o interior do Paraná. Vamos lembrar que desde o Álvaro Dias, todos os governadores do Paraná têm a capital do estado como domicílio eleitoral, né? Acabam tendo uma visão da capital para o interior, quando a gente sabe que a alma, a vivência, a verdade do Paraná é a verdade do interior, né? O Paraná é essencialmente o estado do interior, agrícola, dos pequenos municípios, essa é a verdade do Paraná. E muitas vezes, aqueles que concebem as políticas públicas lá na capital, acham que a gente tem que ficar a vida inteira se contentando com as sobras, né? Na hora de trazer as grandes multinacionais, os grandes investimentos, eles direcionam tudo para a região metropolitana de Curitiba, para o entorno de Curitiba. Aí o que sobra vem para nós do interior. E eu quero dizer que está na hora da gente acabar com isso, dar um basta a isso. O Paraná tem que fazer a força do interior ser ouvida e se valer, inclusive, na questão política, né? Dando condições da gente levar uma política pública para o Estado que leve em consideração aquilo que é relevante para nós. Quero citar um exemplo. Quando a gente fala do interior, muitas vezes, lá eles pensam que o prefeito do interior vai ficar contente com a chave de um Uno Mille,
né, e uma ambulânciazinha na véspera da eleição. Aí quando vem fazer a entrega tem 16 mãos lá para entregar, para segurar uma única chave para fazer algum gesto. E aí a gente vê, né, questões importantes, como por exemplo investimento na área da saúde, sendo sempre priorizado nos mesmos centros e a gente sempre distante, né? Os nossos hospitais superlotados, a população tendo que entrar em ônibus para ter acesso a tratamento um pouquinho mais complexo. Quando a gente fala das nossas estradas rurais, a gente vê toda a riqueza do agronegócio do Paraná passando pelas pequenas estradas rurais do interior do estado, sem nenhuma ação ou apoio por parte do governo do estado no escoamento da produção. A gente vê essa falta de sensibilidade em apoiar a nossa agricultura de baixo apelo do pequeno produtor, que hoje é o que a gente acabou de citar. A gente vê deficiência, por exemplo, na infraestrutura de energia. A gente quer que o estado se industrialize no interior, agregue valor à produção rural, mas o pequeno produtor lá no campo não consegue montar uma máquina de nada, porque se bate um relâmpago no céu, a luz dele cai. Porque nós temos uma energia elétrica extremamente instável, precária na zona rural do nosso estado até hoje. Não se conseguiu criar redes de energia trifásica estáveis que permita levar industrialização, produção, máquinas para a área rural, porque eu não consigo montar uma serraria na zona rural do município, porque não tem energia compatível. Perfeito. Então, veja que são equívocos de visão do Estado, né? Equívocos que estão fazendo do Paraná concentrar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos numa região mais urbanizada em detrimento dos interesses do interior. E a cada ano que passa, os pequenos municípios do nosso interior, aqui no Vale do Ivaí não é exceção, eles estão perdendo população, eles estão definhando. Os jovens não veem mais motivos para ficarem nos pequenos municípios do interior. E isso agrava a situação, porque a gente está tendo um envelhecimento e um empobrecimento desse interior, na medida que a gente está perdendo a capacidade de trabalho. Se os jovens que têm toda a flor da idade para produzir, para criar, né, criatividade, etc. e tal, estão saindo, os que estão ficando são os mais velhos que já não têm mais o mesmo vigor de trabalho. E isso vai agravar a nossa situação social dessas regiões que já são carentes. E isso precisa ser revertido. Revertido numa visão do Estado de descentralizar e interiorizar esses ciclos da inovação tecnológica. Eu criei um ambiente em Guarapuava de um parque tecnológico, um ecossistema de inovação numa cidade do interior que hoje é referência para o Brasil. Então eu quero dizer que eu sei como fazer e é possível a gente criar polos de inovação tecnológica em todo o Paraná, alinhados com as vocações de produção já das regiões. Por exemplo, pegar aqui, nós temos uma notoriedade na região, na cidade de Apucarana e na região, na questão de confecções. Né? É reconhecido no Brasil inteiro. Quando eu falo de inovação tecnológica, eu não estou falando só de coisinhas de tecnologia digital. Eu estou falando de inovar, de agregar valor, de fazer mais e fazer melhor. Por exemplo, é possível se criar um polo de inovação aqui, voltado ao design, voltado à moda, voltado a novos produtos, a novos tecidos, a novas tecnologias, para realmente ter a capacidade daqui não só copiar ou reproduzir o que está sendo feito nos outros lugares, mas de criar coisas novas a partir de uma aptidão que a região já tem. A inovação tecnológica eu enxergo dessa maneira. A inovação ela é fazer de uma maneira diferente coisas que estavam sendo repetidas anteriormente. Isso para mim é inovação. E é possível a gente criar polos de inovação no Paraná todo, tendo isso como missão. Mas é claro, tem que começar na educação, preparando os jovens no colégio, já despertando neles o empreendedorismo, essa provocação inovadora, mostrar que é possível a gente também criar, é possível a gente também desenvolver, e não se limitar sempre a comprar inovações dos outros. Perfeito. Ô César, para a gente poder falar da tua agenda aqui, você está em Apucarana, teve um compromisso ontem com algumas lideranças da região do partido, inclusive do PSDB, né? Como é que está a tua agenda ontem aqui em Apucarana, região Vale do Ivaí, como é que está? Bom, fazendo o que eu gosto de fazer, fazendo política. Né? Nós estivemos ontem reunidos com o pessoal do PSDB, também algumas lideranças do Cidadania, que muito feliz, uma alegria para mim ter revisto o ex-prefeito João Carlos, que foi um amigo que eu tive aí na política, esteve conosco também prestigiando o nosso encontro. Tive também visitando o Rodolfo Mota, que foi candidato a prefeito, um amigo pessoal que eu tenho, uma liderança que eu particularmente acredito muito no futuro dele. E hoje, pela manhã, visitando a imprensa, já tive alguns outros meios de comunicação. O grande desafio meu agora, nesse momento, vamos ser sinceros, é me fazer conhecido. Né? A maioria das pessoas que estão me assistindo agora, quem que é esse cara?
né? E eu quero que vocês saibam que esse cara aqui tem a ousadia de apresentar um projeto alternativo para ser governador do estado do Paraná. Eu tenho certeza que a eleição ainda vai nos fazer mais conhecido com o próprio processo eleitoral, mas já desde então, aproveitando a generosidade de vocês, da imprensa, poder apresentar a nossa candidatura e as pessoas saberem o que a gente pensa e aquilo que a gente já fez, né? Eu fui prefeito de Guarapuava por 8 anos, gostaria que todo mundo pudesse ligar para algum amigo de Guarapuava e perguntar como é que foi a nossa gestão. E aí vocês vão ver que é possível sim fazer uma gestão inovadora, criativa, ousada, né? Mesmo no município do interior, conservador, tradicional, como é o caso de Guarapuava, e a partir disso criar lideranças capazes de conduzir o nosso estado e uma visão diferente para o Paraná como um todo. Eu quero ser um governador que possa dar para o Paraná um resgate da autoestima do estado por inteiro, de entender a complexidade e a potencialidade de cada cantinho do Paraná. Uma das coisas que me faz querer ser governador é ter essa paixão por essa complexidade do estado. O Paraná tem uma riqueza muito grande que ela não pode ser desprezada como ela está sendo. O Paraná é um estado que é feito de vários Paranás. Quando você vai para a região sudoeste do Paraná, que você tem uma imigração ali de italianada, gauchada, que veio lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, você tem uma realidade cultural e econômica. Quando você vai para o norte pioneiro, você já tem influência dos paulistas, dos mineiros, uma realidade completamente diferente, desde o cultivo agrícola até mesmo do sotaque. Lá no Rio Grande do Sul a gente toma chimarrão. Desculpa, lá no sudoeste toma-se chimarrão, influenciados pelo Rio Grande do Sul. Você vai ali para o norte pioneiro, ninguém nem encosta em chimarrão, é o café, né? Então veja, essa complexidade do Paraná, ela precisa ser percebida também nas políticas públicas, de ser efetivo para aquilo que cada região precisa, né? Cada região tem a sua peculiaridade e a sua necessidade. O Paraná vai ser realmente um estado grandioso, como a gente quer que seja, quando cada uma dessas regiões tiverem acolhidas por políticas públicas para elas, permitindo que elas extrapolem, que elas exerçam na plenitude toda a sua potencialidade. E aí sim a gente vai ter um estado sólido, equilibrado, onde todo mundo vai se sentir percebido pelo governo estadual. Muito bem. A tribuna abre esses canais exatamente para que as pessoas, para que todos nós possamos perceber que os avanços ou os retrocessos da nossa sociedade dependem necessariamente das discussões, dos debates, das decisões, dos projetos, da forma de ver e de encarar os desafios que o Estado tem pela frente. Então, daí a necessidade de nós acompanharmos toda a movimentação política e, obviamente, conversarmos com os nossos líderes, com as nossas lideranças que estão se pondo para resolver essas questões, para que a gente possa acompanhar e compreender exatamente a visão de cada um. Daí é importante nós estarmos aqui nesses momentos, César, de conversar. Então, muito obrigado pela tua entrevista, é sempre bom recebê-lo aqui, estamos sempre com as portas abertas para que possamos avançar nos conhecimentos em detalhes de cada uma das propostas que estão sendo necessárias para a solução dos nossos problemas. Olha, eu que agradeço. Para mim é muito importante estar aqui com vocês. Vocês estão sendo muito generosos comigo, me permitir esse espaço para me apresentar para as pessoas. E podem estar certos, nós vamos conversar muito ainda, pedir para que as pessoas acompanhem, né, a nossa caminhada, a nossa pré-candidatura, nos acompanhem pelas redes sociais também. Só buscar lá nas redes sociais César Silvestre PR, PR de Paraná. E aí acompanhar nossas agendas, o dia a dia, as nossas propostas, porque vocês vão ver, felizmente, nós não estamos mais reféns dessa falta de opção que estava até então. Vai ter disputa sim no Paraná, nós vamos levar essa eleição para o segundo turno. Eu quero chegar no segundo turno para aprofundar ainda mais esse debate aqui do Estado. O Paraná precisa ser rediscutido, gente. Não dá para achar que do jeito que está, tá bom. Quando a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser feita, com mais vigor, com mais determinação, com mais capacidade de realização e, sobretudo, gente, de criatividade. A gente precisa colocar a capacidade nossa de criar, ter ousadia para propor soluções novas e extrapolar, explorar aquilo que o Paraná tem de bom. Tem uma massa de jovens hoje do interior desse Paraná que está subutilizada. Nós temos que colocar essa massa para produzir, para criar, para ser acolhido nas políticas públicas do governo. Por isso que o Paraná tem a oportunidade de colocar um prefeito jovem no governo, mas que já tem alguma experiência política, mas sobretudo que
que queira dar para o Estado essa visão. Um Estado que fique na vanguarda, na linha de frente do Brasil. Ótimo. E você pode acompanhar essa movimentação política aqui pela TN Online, como você sabe, nas nossas redes digitais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook e, obviamente, nas páginas da Tribuna. Então, portanto, pode nos acompanhar todos os dias e contamos com vocês ali, curtindo, compartilhando e, principalmente, comentando, participando conosco desse debate que é tão fundamental para o futuro de todos nós. Muito obrigado pela audiência de sempre, extremamente qualificada. Até mais. Obrigado.